Desculpe, estou um pouco atrasado. 11 horas, 10 minutinhos. Sim, nós estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui, assim como a música do Nando Reis. Coisa boa, né? Começar a semana assim, com energia, começar com vibração. E não é só começar uma semana qualquer, né, gente? É começar o último mês do ano de 2024. Se deu conta disso? Hoje nós já inauguramos aqui dezembro, né? Começou o final de semana, mas, portanto, hoje o primeiro dia efetivo, né, de vida acontecendo. Embora todo mundo saiba que a semana começa no domingo, o primeiro dia útil de verdade é a segunda-feira, então estamos inaugurando aqui o final do mês. Pronto, final do ano. Não só final do mês, né? Final do ano. Final do mês, não, início do mês, final do ano. Ronaldo Velho Bueno, para me ajudar a me desenrolar, que eu comecei enrolada, ele me ajuda a me desenrolar. Ronaldo, tudo bem contigo? Bom dia. Tudo bem, Beverly. Bom dia aos ouvintes, quem está nos acompanhando pelas diversas plataformas. Chegou aquele mês, né? O último mês dos 12, o último mês do ano. E com ele vem aquilo que eu chamo de síndrome de Simone, né? Que vem aquela pergunta, então é Natal, o que você fez? Né? Parece que a Simone fica ecoando nos nossos ouvidos, nos cobrando. Daqui a pouco essa música começa a tocar na internet, nas rádios, na TV. Roberto Carlos já está descongelando. Já está descongelando para o Natal. Então daqui a pouquinho vem a cobrança da Simone, né? Uhum. E o que você fez? É verdade, E aí a coisa encrespa, né? Tu sabe, Ronaldo, que eu até não me preocupo tanto assim com o que você fez, embora eu concorde em grau, número e gênero contigo, porque sim, a sensação de que o tempo passa mais rápido do que passava outrora. Embora a gente saiba que a quantidade de tempo é a mesma, a percepção sobre o tempo mudou. Nós temos hoje uma percepção sobre a passagem do tempo diferente do que tínhamos há 10, 15, 20 anos. Quem já tem perspectiva cronológica, né, de vida para olhar isso, percebe com cada vez mais, né? E mesmo quem é muito jovem, que talvez não tenha uma cronologia grande ainda, sente uma sensação de agitação. E a isso damos os nomes de ansiedade, damos os nomes de divergências, né, neurológicas hoje, tão comuns, tão diagnosticadas por aí, talvez esteja relacionado um pouco com essa percepção de celeridade da vida. Porém, além de percebermos que está rápido, né, que o tempo passa rápido, há também uma sensação de que parece que nós nunca estamos adequados. Não sei se você sente isso. E insuficiência. Eu acho que caminha lado a lado, né? Essa insuficiência, ela caminha lado a lado com a passagem rápida do tempo. Essa impressão, ela é típica do nosso tempo, né? Desse tempo acelerado, desse tempo em que a aceleração, ela é exponencial, né? Parece que cada vez estamos mais rápidos, né? Na passagem do relógio, na passagem dos meses, dos anos, e parece que a gente está sempre correndo atrás da roda, correndo atrás de uma demanda que a gente não sabe exatamente qual é, e ficamos com aquela sensação de estarmos meio perdidos, não saber para onde ir, não saber para onde correr, e o tempo está passando. E de resultados, né? Porque vivemos uma sociedade de resultados. Eu acho que é binômio, algo né? Lado a lado, assim, ao mesmo tempo em que as coisas estão aceleradas, e boa parte dessa aceleração, a gente já falou aqui em outros programas, nas segundas-feiras, né? Está bem atrelado ao fato dessa multiplicidade de estímulos, de informações às quais nós somos submetidos hoje, né? Nós temos um celular na palma da mão, a gente tem internet nos computadores, não vou nem falar das mídias tradicionais, né? Mas a vinda da internet, das redes, né? Proporcionaram muito mais estímulos, e isso faz com que a gente tenha essa sensação de aceleração e de estar perdendo algo. Eu, como jornalista, gosto muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer, e eu já quero, trazendo para o nosso tema de hoje, né, sobre essa organização do final do ano, saber o que as pessoas que estão nos ouvindo em casa fazem, como que elas organizam
o final do ano, né? E não estou nem falando daquelas resoluções, das metas para o ano novo, mas em relação a esse curto período aí que nós temos de 5 semanas até o Réveillon. Até porque é isso, né, Ronaldo? A gente não vai misturar hoje aquele balanço, né? Não é sobre balanço, o que você fez, deu certo ou não, mas é planejar o final do ano. Nós fizemos um programa recentemente sobre esse planejamento para as festas. Com quem você vai passar, como você vai organizar, onde você vai passar o Natal, com quem, para ter esse tempo de festas, né? Como é que eu me organizo? Não deixar a coisa te levar. Não, você é dono da sua organização, de como você faz os seus rituais de fechamento. Mas hoje não é sobre os rituais festivos, é sobre a organização da vida, até porque o Ronaldo tem essa pegada, né? A mesma pessoa que orienta, ajuda pessoas a estudar, a organizar, a planejar. Como é que você vai fazer um TCC? Como é que você vai organizar o seu trabalho? Como é que você vai fazer a sua jornada, por exemplo, acadêmica, que é uma das propostas que o Ronaldo tem e que eu acho bem bacana, agora é época de vestibular. Muita gente se dá conta, eu podia ter estudado mais. Eu podia ter focado mais na área que eu ia fazer. Eu podia ter focado mais no tipo de vestibular ou na prova que eu iria fazer. Porque, por exemplo, prova, agora teve da URGS, é uma prova. O Enem é outro tipo de prova. Vai fazer da UFSC, que agora é o que o pessoal já vai próximo final de semana, que é uma universidade muito concorrida, né, em Florianópolis, vai fazer. São provas diferentes. Então, por vezes, as pessoas se preparam nos cursinhos, Ronaldo, para fazer todas as provas. Isso é a proposta do cursinho, tá certo. Mas aí o Ronaldo sabe, o meu foco eu quero passar nessa. Então, por que a gente não se foca naquela? Eu acompanho muitas pessoas que estão também neste momento e a gente percebe que se dá tiro para tudo que é lado. Como Sim. na vida. Na vida da gente. Eu quero, sei lá, uma coisa e eu dou tiro para todos os lados para atingir aquele meu objetivo. Mas se ele é um objetivo, não era mais certeiro, mais assertivo eu focar nele, eu me treinar para ele, ok. Ao me treinar para ele, eu fico melhor em todos os outros, mas eu tô olhando aquilo. E a gente não faz isso, né, Ronaldo? Não faz, não faz. Isso de mirar para tudo que é lado e É não ter marca do um nosso tempo foco também, né? também é marca do nosso tempo. Mais uma vez a gente está falando de aquele mix de possibilidades que parecem infinitas. Isso às vezes mais atrapalha do que ajuda. Não sei qual que é a tua impressão, mas quando a gente quer escolher um produto no supermercado, se tem 2, 3 marcas, maravilha. Se tem 20 marcas, a gente já fica em dúvida do que escolher, do que comprar, né? E na vida não é muito diferente. Quem me acompanha há um tempo sabe que eu sou adepto daquele ócio criativo do Domênico De Masi, ou que eu chamo de boa preguiça, né? Eu sou um adepto da boa preguiça, da desaceleração das coisas. Isso não significa não fazer as coisas, isso não significa não produzir, não seguir em frente, mas de não fazer as coisas de forma acelerada, atropeladas e também valorizar os períodos de descanso. Sobre isso de sensação de insuficiência, de poderia ter feito mais, né? Daí a gente vai para aquela síndrome do Titãs, a música do devia ter amado Sim, mais, isso aí. sim, Também bate nessa época do ano, sim. né? Semana passada eu estava em uma orientação com um dos meus alunos de TCC. Ele fazia um trabalho. Semana passada era a semana de entrega do TCC desse meu aluno, que fazia um trabalho sobre desinformação da perspectiva filosófica. Trabalho bem interessante, em que ele analisava a temática da desinformação, das fake news, das teorias conspiratórias, com base no pensamento de 3 filósofos, de 3 autores. Ele é do curso de graduação em filosofia. Pois bem, ele já havia finalizado os capítulos dos 2 primeiros filósofos e estava finalizando um capítulo do trabalho relacionado ao terceiro. Escreveu as considerações finais, me entregou o trabalho para eu fazer aquela última leitura e a gente discutir alguns aspectos. E na última orientação, Beverly, faltando o quê? Uns 5 dias para a entrega final do trabalho,
esse meu orientando ele me falou assim, Ronaldo, se eu tivesse mais 2 semanas, eu queria reescrever o capítulo 2 porque eu não abordei direito tal aspecto do autor, eu queria complementar aqui, se der tempo, eu quero ainda complementar, faltando 4, 5 dias para a entrega do trabalho. Quero complementar o capítulo 3 porque eu deixei de fora tal perspectiva e talvez a banca vai me cobrar esse aspecto. Eu falei, calma. Primeiro ponto, calma. Faltam 4 dias para a entrega do teu trabalho e o que foi feito até aqui foi feito e a partir de agora não se faz mais nada de novo. Porque a gente também tem que ter a noção de quando que encerra, quando que uma pesquisa encerra, quando um projeto encerra e quando um ano encerra. Por isso eu quero fazer essa ligação com a pergunta do programa, né? Como programar, como se organizar para essas últimas semanas do ano, para esse encerramento do ano. E eu digo o seguinte, o ano já acabou, Beverly. Do ponto de vista de iniciar projetos, de começar coisas novas, assim, o que tinha que ser feito... É infrutífero agora, né? Não adianta, porque a gente vai ficar ainda com aquela sensação de culpa. Começar algo de uma maneira sem planejamento, apressada. Eu faço, por exemplo, academia várias vezes por semana. Não é uma coisa que eu gosto, pelo contrário, eu detesto. Já deixei isso claro algumas vezes aqui, mas é uma necessidade, né? A gente, nem tudo na vida a gente Mal faz... necessário. Mal necessário. A gente não pode fazer na vida só aquilo que a gente gosta, né? Então, muito bem, vou lá fazer os meus exercícios. Nessa época do ano, é incrível como cresce o número de frequentadores das academias, porque as pessoas estão buscando, entre aspas, o corpo perfeito, o projeto verão. Quero ir para a praia em janeiro, quando bate dezembro, vou correr para a academia para ver se dá tempo de queimar aquela gordurinha, alcançar a medida X, medida Y. Não dá tempo, né, Beverly? Isso é uma construção de médio, longo prazo. Não adianta você sair correndo para a academia e começar a fazer exercício até de maneira exagerada, pode fazer até mal, né? Em cima da hora, em cima do laço. O mesmo vale para outros tipos de projetos. Se você colocou como resolução lá no início do ano, eu não gosto muito de resoluções, viu? Até quando a gente chegar na semana de falar sobre isso, sobre o planejamento do ano novo, eu não gosto muito das resoluções, mas tem gente que faz. E é muito comum as resoluções que são fazer um curso de extensão, um curso de idiomas, ler um livro por mês. Algumas pessoas colocam isso, né? Daí chega em dezembro, como hoje, dia 2 de dezembro, a pessoa viu que não fez ainda aquele curso que ela queria fazer, e daí o que acontece? Sai correndo e se matricula no primeiro que aparecer, só para ter aquela sensação de, ufa, cumpri aquela minha resolução lá de janeiro, que estava me castigando aqui emocionalmente. A chance desse curso contratado de última hora se demonstrar um estorvo, um erro, é muito grande, porque foi feito sem planejamento. Ou ainda, naquele cenário que eu falei da leitura, a pessoa sai correndo, lendo tudo que aparece, assistindo o filme que aparece na frente na TV, só para cumprir uma lista que às vezes não vai levar a lugar algum, só para cumprir a tarefa e ter aquela sensação de, pronto, cumpri o meu dever do ano de 2024. E tem uma coisa, Ronaldo, que tu traz, que eu fico às vezes pensando também, que é o comprometimento verdadeiro com uma dessas resoluções, porque por vezes a gente entra no embalo. Tá todo mundo fazendo, ou eu sei que eu tenho que, por exemplo, academia, eu sei que eu tenho. Então, o projeto verão, ele é um embalo. Eu sei que eu tenho, eu entro no embalo, mas eu ainda não estou de verdade resoluta com o assunto. Então, ele não vai ser durável, porque tem outras prioridades, tem um amadurecimento ali. Então, a gente também precisa olhar com verdade e seriedade sobre essas questões. Eu vou me comprometer, vou fazer. É de verdade o que eu quero mesmo fazer? Ou tá fazendo ou preciso mesmo pelo fazer? embalo, Isso, né? porque se é um embalo, não vai adiantar. Pegar. Não vai pegar. Não vai pegar ritmo, né? E eu sou adepto de um pouquinho por dia,
Nem todos os dias não, porque às vezes a gente não quer, às vezes a gente está em outro ritmo, às vezes a gente está cansado e a gente tem que respeitar a nossa saúde mental, tem que respeitar os nossos limites do corpo, da energia, da mente, né? Nessa época do ano, ocorre que muitas pessoas querem tudo para ontem, como se fosse algo urgente, e se essa coisa não for resolvida antes do dia 25 de dezembro, parece que o mundo vai acabar. Vou dar um spoiler, Beverly. O mundo não vai acabar no dia 31 de dezembro. O calendário vira. Só muda o número, né? A gente vai de 2024 para 2025, depois do dia 31 de dezembro tem o dia 1º de janeiro e a gente vai seguir aqui, né? Tomara, inclusive, que sigamos todos aqui. E, inclusive, essa pista tá na música da Simone, né? Se você pega o segundo verso, é o seguinte, eu anotei aqui. Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Olha, a pista já está na Simone, né? Para a gente levar com mais leveza essa época de final de ano. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de organização desse período final do ano, a gente tem que lembrar que não é um prazo que vai terminar e se a gente não fizer X coisas, a gente não vai mais ter a oportunidade de fazer. Não, a gente vai ter a oportunidade de fazer em janeiro, logo ali. Então a gente tem que ter essa ciência, né? O que de fato precisa ser feito antes do término do ano e o que a gente pode fazer lá em janeiro, por exemplo. E eu tento levar isso para as minhas demandas de trabalho, para minhas demandas de vida. Eu tenho situações aqui de clientes que eu atendo com assessoria de imprensa, por exemplo, que são divulgações de balanço de final de ano, que são informações que campanhas de Natal, situações que precisam realmente serem trabalhadas em dezembro, nessa época do ano. Algumas divulgações dos meus clientes a gente pode deixar para janeiro, depois que a folha do calendário virar, sem prejuízo algum do ponto de vista de comunicação. Então, dá para a gente fazer esse cálculo no trabalho. Dá para fazer esse cálculo também em outras demandas da vida. Uma coisa que eu acho interessante, Ronaldo, quando eu te propus essa pauta também, era a gente pensar exatamente por essa perspectiva das coisas que a gente precisa fechar com um olhar mais honesto sobre elas, porque nessa época do ano não raro, diante de tudo que tu já colocou, já expôs aqui, que a gente esqueça de fazer o que tem que fazer e se ocupe fazendo o que não vai adiantar nada ainda para antecipar. Por quê? Por a ansiedade, a Sim. pressa, o querer entrar na onda, o já se organizar. Parece que sim, o ano já acabou antes de virar a folhinha. Então, é uma outra lógica. A folhinha não virou ainda, mas a gente não pensa, eu tenho que concretizar as coisas que eu estou terminando agora, fazer, quem sabe, uma parada estratégica, ou para descansar, ou para retomar, ou para avaliar, né, com quem eu me relaciono, os meus projetos profissionais, as minhas buscas, né, que eu comecei, sejam pessoais também, nesse ano, e que talvez precisem de um tempo estratégico para retomar, para recometer. Tem coisas que não. Vou pegar o exemplo da academia. Eu sei que muita gente começa agora, nessa época do ano, a academia também, porque todo mundo está começando e a pessoa pensa, bom, se eu não começar agora, ano que vem eu esqueço. Então, esse é um bom motivo para você não deixar para depois o que pode fazer hoje, mas sem a expectativa de ter o resultado. Exato. É uma outra lógica, também está valendo, né? Também. Quando você usa a lógica adequada. Eu vou trazer um exemplo. Agora, faz pouco tempo, eu tive a minha cerimônia de titulação do mestrado. O passo seguinte, do ponto de vista acadêmico, é eu cursar um doutorado. E eu já penso, né, nessa possibilidade, já estou me preparando para ela. Eu não vou iniciar esse curso no início de 2025, porque tem todo um período preparatório, que tem o processo seletivo, a gente presta a prova na universidade, tem entrevista com professores, a análise de documentação, de currículo, tudo isso que leva alguns meses. Eu estou pensando, e coloquei como no meu planejamento, lá para 2026, daqui a 1 ano e meio. Né? Mas já iniciei essa preparação agora, mês passado.
em novembro, com a reunião desses documentos que eu vou precisar para um processo seletivo, a seleção de a escolha de um curso que vai ser o meu foco, aquilo que você falou antes. Como eu trabalho com mentoria para estudantes de TCC, e então tô envolvido assim nessa vivência de alunos nessa fase de graduação, o que a gente vê muito nessa época do ano é bem isso que você falou, a falta de um direcionamento, né? Fazer 5, 6 vestibulares em questão de um mês, o que é muito desgastante do ponto de vista emocional, de energia, de fôlego, né? Porque fazer uma prova de vestibular, eu lembro quando eu fiz o meu Enem, o meu vestibular, a gente fica horas numa sala de aula e não só respondendo as perguntas, mas com aquela pressão psicológica do será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir uma vaga naquele curso que eu quero? Será que eu vou tirar uma boa nota? E daí você vê a pergunta ali na frente, às vezes, por não saber de imediato a resposta, já vem aquele desespero, aquele susto, né? Imagina você fazer isso 5, 6 vezes num intervalo ali de um mês e meio. É muito desgastante emocionalmente. Por isso que eu defendo que os estudantes que estão nessa fase, né, de vestibular tenham um foco. Se não quiser fazer só um, porque tem aquela margem de reserva, né, e se eu não passar, fazer uns 2, então, né, um como principal e um como uma opção secundária. Como escolher, aí é questão pessoal, né? Mas vale sempre o bom e velho bloco de notas. Eu sempre estou com um bloco de notas, com um caderninho, lista prós e contras, né? Tem 5, 6 vestibulares que eu poderia fazer. Vamos lá, lista do ponto de vista logístico. Se eu passar na universidade tal, eu tenho como me deslocar até essa universidade, até essa cidade, né? Porque se a pessoa é de Caxias, faz um vestibular em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Eu vou ter condições de morar em Santa Maria ou de me deslocar até lá para as aulas? Né? Esse curso, ele é exatamente o que eu quero ou estou fazendo porque ele tem uma condição mais fácil de passar porque são menos candidatos por vagas? E fazer esse filtro, esse direcionamento para sobrar ali uns 2 cursos, uns 2 vestibulares para escolha. O mesmo acontece na fase quando os estudantes estão indo para um mestrado, que já é um segundo nível de formação de nível superior. Parece que essas dúvidas não existem, mas elas existem muito. Já atendi pessoas que me falam, eu estou com 7 programas de mestrado que eu gostaria de fazer. Nossa, 7 é muita coisa, sabe? A gente pode direcionar. No meu caso, eu estou com 2 cursos escolhidos para fazer processo seletivo no ano que vem, em termos de planejamento. Eu tenho o meu foco, que é o processo seletivo que eu vou prestar. Se não der certo esse processo, eu já estou com as coisas preparadas para um segundo. Mas esse segundo eu só vou fazer realmente se o primeiro não for até a última etapa e não resultar em aprovação. Justamente para ter essa margem da preguiça, essa margem do ócio criativo. Algumas pessoas acreditam que organização é um trabalho extra que a gente faz, que é perder tempo, né? Nossa, você perde muito tempo organizando as coisas. Eu acho que existe um pouquinho de trabalho, sim, na organização, no planejamento, mas isso resulta em mais tempo de descanso depois. Isso poupa muito trabalho futuro, assim, quem planeja as coisas, quem organiza. Eu não tenho dúvida disso. Acho que nós vivemos realmente uma época em que planejamento... Todo mundo sabe que planejamento é importante. Mas agora chegou o momento em que a gente não fica só sabendo, a gente aplica, né? Porque tem uma distância, Ronaldo, entre você saber e você aplicar. São coisas que às vezes não andam juntas mesmo, né? Exatamente. Eu sei, mas eu não faço. Eu sei, mas eu não faço. Então, ok, eu sei e eu começo fazendo de alguma maneira. Pode não fazer perfeito, mas
diz o ditado, né? Melhor feito do que perfeito. Então, tem que Sim. começar de algum lugar, né? Olha, eu tenho que fazer um intervalo, mas antes de fazer o intervalo, eu só vou trazer aqui a ponderação do Ademar Roberto Sebem, que é muito pertinente, assim, é cirúrgica no que nós estamos falando. E ele coloca aqui no WhatsApp: bom dia, gente. Atenção. O que se ganha em extensão se perde em densidade. O que tu acha, Ronaldo? Posso comentar no próximo bloco. Ele precisa Preciso pensar, ele viu, precisa Ademar? pensar, Ademar Roberto Sebem. Então, eu vou deixar ele pensar aqui um pouquinho. A gente vai fazer um intervalo. E tem gente que deve estar pensando o seguinte: olha, mas esse assunto de vocês é muito difícil, está muito distante. Assim como nós estamos falando de academia, né, de mestrado, de doutorado, estamos falando de coisas complexas, densas, isso vale para mesmo aquela decisão. Vou reformar a minha casa agora? Vou fazer aquele puxadinho? Vou pagar em 12 vezes? Ou eu vou planejar quando começar? Se eu vou fazer uma prioridade pagar, depois eu faço uma segunda etapa. Veja, tudo está ligado, interligado, porque são modos de estar, modos de existir. Se vou trocar de emprego. De emprego, exatamente. Se vou tomar uma decisão importante agora, ou eu vou dar um tempo? Qual o tempo que eu vou dar? Porque também não é dar um tempo infinito. Qual o tempo para X decisão? Pense sobre isso, sobre esses assuntos que nós estamos falando hoje aqui. Não sai daí, nós voltamos na sequência. As suas queixas estão... Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. (11h36). Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio. 21 graus. Para você que tentou uma vaga de trabalho, mas por falta de qualificação, as portas se fecharam. O governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Saiba mais em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Porta aberta para... Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só nesta segunda, dia 2. Colchão de fora bovino pedaço, R$ 32,90 o quilo no Super Apollo. Água sanitária Brilha Sul 5 litros, R$ 7,90 cada no Super Apollo. Detergente Brilha Sul 500 ml, 99 centavos cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação.
Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha. E agora, a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze horas 40 minutos, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, ao vivo aqui pela tua Rádio São Francisco, 21 graus a temperatura. Eu, Beverly Rocha e Ronaldo Velho Bueno. O Ronaldo é jornalista, o Ronaldo também tem aí, ele é mestre, né? Tem mestrado em Letras e Cultura. E estamos batendo um papo aqui sobre o planejamento, o seu fechamento de final de ano. E não é sobre o Natal, sobre a festa, sobre onde você vai passar, sobre quando você vai tirar férias. Não é sobre isso, tá? Hoje a ideia é que a gente realmente consiga olhar de forma honesta, né, Ronaldo? Primeiro, acho que o primeiro ponto que nós podemos concluir na primeira etapa da conversa é para isso, primeiro, precisa ter honestidade e consciência consigo mesmo. Primeiro tem que entender isso. E o nome disso, nós já falamos sobre a importância de dar nome, né, às coisas, né, Ronaldo, aqui no programa de segunda. Mas é isso, é ter consciência. O que eu estou fazendo? Você tem consciência? Porque tem gente que só está pagando boleto. A vida é norteada por isso. Como se a gente não pagasse, né, Ronaldo? A gente também paga. Mas o que eu quero dizer é que não... pagar, né? Isso, é que a gente está ao mesmo tempo que fazendo isso, olhando para a vida e dizendo, olha, aqui eu estou descuidando, aqui eu preciso equilíbrio, aqui eu preciso melhorar, aqui podia ser mais feliz, aqui, né? Enfim, a gente está olhando para as coisas com consciência, com atenção. Por vezes nos falta honestidade, né? De chegar e dizer assim, isso aqui não dá mais. Deu. Não dá mais. Só que daí o que a gente faz, Ronaldo? Diz não dá mais, e ano que vem a gente está onde? No mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e continuando dizendo não dá mais. Quando eu digo que o ano já acabou, não é um incentivo para que o ouvinte não faça mais nada, não faça as coisas, não comece. Não, é para ter a noção e uma sensação honesta de que não dá mais tempo de fazer uma coisa completa, de tirar um projeto do papel, do zero, entregar, finalizar em 2024. Quer reformar a sua casa? Não vai dar tempo de fazer tudo. Nem vai encontrar pedreiro, né? Exatamente, porque agora as coisas começam, as pessoas tiram férias, tem aquele período de férias coletivas, alguns comércios fecham ali entre Natal e Ano Novo, mas então vamos lá para aqueles exemplos bem práticos que você colocou no final do bloco anterior. Quer reformar a casa? Está em dúvida? Pode começar a fazer o planejamento. Deve, inclusive. Não tem por que esperar janeiro para começar a planejar as coisas. Quando eu digo que o ano já acabou, é que não vai dar tempo de planejar, começar, executar e finalizar em 2024. Quer trocar de emprego? A mesma coisa. Começa a se planejar para troca de emprego, organizando o currículo, tentando buscar entrevistas, analisando as propostas de emprego que vierem depois das entrevistas também, porque não adianta aceitar a primeira e às vezes é uma roubada. Um outro exemplo, quer se mudar de casa, também fazer correndo, né, no final do ano, quer iniciar um curso de idiomas, um curso de qualificação profissional, e daí sai correndo e pega o primeiro curso que aparecer na frente com a promessa de diploma em 5 dias. Não vai funcionar. Então, dá para começar a fazer as coisas agora. Ou tomar uma decisão importante também. Quando eu falei em tomar uma decisão importante, eu mesma, Ronaldo, conheço um monte de pessoas que estão na iminência de decisões importantes. E quando eu falo decisões importantes, tem a ver com realmente mudar a vida. Mudam a vida. São decisões que mudam a nossa vida. Por exemplo, você vai não ter mais carro. É uma decisão importante. Né? Você vai casar ou descasar. É uma decisão importante. Não mexe só com você e com o seu par direto. Mexe com toda uma estrutura de família, né? Então, são decisões importantes. Vou mudar de cidade. É uma decisão importante. Vou, sei lá, comprar uma vaca, como diz o outro, né? Vou casar ou comprar uma vaca. São decisões que podem impactar no resto
todo da sua vida. Então, esse é o melhor momento para fazer isso? Embalado pela Simone, pelo Roberto Carlos? É justo com a gente, exato, né? Então, será que não dá para esperar um pouquinho? Não é um conselho, tá, gente? Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Não é um conselho, mas é uma ponderação sobre estar vivendo um momento em que tudo nos leva para a emoção, tudo nos leva para isso, para tomar uma decisão importante. Não quer dizer que você vai ficar inerte, como tu disseste, né, Ronaldo? Não deixe de fazer algumas coisas que possam ser feitas. Mas talvez a tomada efetiva de decisão precise de um tempo que você esteja mais adequado. E se for o tempo, então tome. Para que esperar também o ano que vem? É o tempo? Analisou, planejou? É isso? Ok, então que seja também, né, Ronaldo? É reconhecer, né? Reconhecer o que o processo foi feito com calma, com tranquilidade. Como deveria ser. Isso dá a iminência de uma decisão importante para a vida em dezembro. Posso tomar uma decisão? Olha, se você começou a pensar agora, essa semana, na pressão da Simone, não, é melhor não tomar essa boa decisão, é verdade. Agora, se você já está pensando nisso, planejando há um tempo, né, há meses, por que não agora? Sim. Né? Daí segue o fluxo normal também. O que a gente precisa entender é que a vida não acaba no dia 31 de dezembro. E tem coisas, a gente até falou, né, Ronaldo, eu quero retomar esse assunto, porque, volto a dizer, tenho percebido, como também profissional da comunicação, como jornalista curiosa que sou, tenho percebido que muitas pessoas, por vezes, neste tempo que vivemos, marcado pela velocidade, marcado pela pressa, marcado pelas distrações, marcado pelo consumo, muitas vezes fazem o que não deviam e deixam de fazer o que deviam. E quando eu falo deviam, é literalmente no sentido do dever, né? Devo fazer tal coisa e não faço. E faço outra. E sucessivamente. Então, não é só na distração. Nós podemos, Ronaldo, pensar que você começou, sei lá, o seu planejamento financeiro durante o ano. Você precisa fazer um fechamento. Uma contabilidade precisa ser fechada, ela não é ad eterno. A gente precisa pensar nisso como, bom, tem etapas, são ciclos, né? A médio e longo prazo. Então, seu balanço financeiro, por exemplo, você fez em 2024? Se não fez, tem que fazer. Não é uma questão de você, não, tem que fazer. Até porque se você não fizer, como é que você vai saber o que você vai ter de recurso para começar o 2025. Posso tirar férias ou não posso? Tem gente que toma a decisão de tirar férias assim, eu mereço. Ok, eu também mereço, né? Mas eu posso? Eu posso? Se eu não posso, mesmo que eu mereça, se eu não posso, eu não vou conseguir, né, Ronaldo? Então, planejamento financeiro, relações. Eu queria visitar 10 pessoas, eu queria visitar os noninhos nas casas asilares, eu queria ajudar a criancinha nos orfanatos, eu queria um monte de coisa e não fiz nada, né? Ok. Você pode escolher e fazer, não porque é fechamento de ano, mas porque você se determinou a fazer e ainda dá. Queria visitar meus parentes. Quantas pessoas tem no seu hall? Quero visitar minha avó, meu avô, meu tio, minha tia está doente. Faça, porque isso não é uma questão só de que dá. Devia ter, né? Era um dever moral. Então, a gente às vezes não faz as coisas que são nossos deveres e fazemos outras. Sim. Isso acontece muito, né? A gente vai... e isso, de novo, é a dificuldade do foco, né? De abraçar uma tarefa mais importante, uma que seria mais urgente, e a gente fica fazendo rodeios, né? Então... Procrastinando. Eu não vou nem repetir essa palavra, porque eu sempre me embanano todo na hora de falar procrastinar. Ó, consegui. Se a gente pensar do ponto de vista visual, né? O foco, se a gente pensar naquela... Sabe aquela imagem do alvo, do arco e flecha? Sim. O alvo é o círculo vermelho que está no meio. E depois tem vários círculos ao redor. Também outros círculos vermelhos que são as áreas onde pontua menos, que não é o foco do alvo, né? A gente parece que... no nosso arco e flecha ali da vida, a gente, em vez de tentar acertar o meio, a gente tenta acertar o mais da ponta possível. Depois que acertou o mais da ponta, a gente vai para o penúltimo. Depois para o antepenúltimo. E a gente vai indo assim, de fora para dentro, em vez de tentar acertar direto no foco, no alvo. É como se estrategicamente a gente se treinasse para errar.
treinasse para errar, treinasse para abordar o menos importante. Eu vi já algumas... tem esses cursos que falam de organização de tarefas e que isso é importante. Quando você inicia um novo desafio na vida, um novo emprego, um novo curso, a gente falou antes de vestibular, para quem vai ingressar na universidade ano que vem, é importante organizar algumas coisas, né? Organizar como que vai ser ritmo, né? Para quem vai se mudar no início do ano, tudo isso. É importante organizar o ritmo e ter noção de que é muito melhor a gente pegar a tarefa mais difícil do dia e fazer por primeiro. Isso aí é uma coisa que parece que não faz tanta diferença. Eu tento fazer isso no trabalho todo dia. Aquela tarefa mais chata, aquela mais difícil, que vai demandar mais trabalho, faz por primeiro, libera ela e depois parece que as coisas fluem melhor. O que eu menos gosto também é uma outra estratégia. O que tu menos gosta de fazer, já faz começa. por primeiro. Isso eu não aprendi com ninguém, aprendi em casa. Na prática, Minha mãe, uma senhora analfabeta, sempre dizia: o que é mais difícil, o que tu menos gosta, faz por primeiro, porque tinha uma energia, você tá com energia nova, então você pode gastar ela naquilo porque depois vai ficar mais difícil ainda. Então, veja, hoje tem cursinhos, né, ensinando isso, e a gente às vezes aprendia com o nono, com a nona. Na prática, né? Por quê? Porque precisaram também, viveram a experiência, né, de fazer isso. Claro, eu sei que nem todo mundo teve o privilégio, a honra de ter pessoas muito sábias por perto, a gente sabe disso também, mas então aí tem os cursinhos também que ajudam, que ensinam, só que a gente, volto a dizer, vou insistir nisso, Ronaldo, porque eu tenho visto muita gente, assim, me impressiona até saber, mas não praticar. Mas então, o que adianta um conhecimento se você não... Nem que seja uma partezinha, sabe, Ronaldo? Eu entendo e respeito que nem tudo a gente consiga aplicar, tem o nosso amadurecimento pessoal, tem também, enfim, N coisas que vêm no pacote. Mas se você tem um conhecimento, teve acesso a ele, uma partezinha que seja já começar a aplicar, porque senão não faz sentido nenhum, zero sentido. Então, aprendeu para quê? Né? Não serviu para nada. Na live tem o Everton Santos acompanhando a gente, tem a Leia Moraes dizendo: olha, sabe as palavras, Ronaldo, parabéns. Obrigado, Leia, um abraço. Tá acompanhando a gente, também acompanhando aqui o Ademar Roberto Sebem nos deixou, ficou aqui aquela mensagem lá no final, né? Atenção, o que se ganha em extensão se perde em densidade. O que ele está dizendo é que por vezes a gente tem uma corrida, a gente começa a correr com velocidade, a gente vai ganhando chão percorrido. Isso não significa que a gente aproveitou o chão percorrido. Por exemplo, né, que ele está falando da densidade. Fiz uma viagem longa, ok? Fui daqui de Caxias a Paris. Ok. Não muda, o meu currículo tem ali viagem a Paris. Agora, eu aproveitei a viagem, isso tem a ver com densidade. O quanto você aproveita, quão profundo foi, o que você trouxe de verdade na bagagem, estou dando um exemplo, né? Tem a ver com densidade. Então, necessariamente, as duas coisas, elas, por vezes, não combinam. Por vezes. Então, talvez uma extensão menor, com mais densidade, seja o desejável. Eu não sei o que é desejável, Ronaldo, sinceramente não sei. Mas eu, se tivesse que escolher, sempre preferiria a densidade. Sim, eu também. Eu não quero me aprofundar nem ser denso aqui no comentário que eu vou fazer a respeito do Ademar, mas em linhas gerais eu concordo com o que ele colocou aqui, né? Vamos falar de turismo, de viagem, né? Algumas pessoas preferem fazer aquela maratona. Eu já vi muito isso na internet, assim, como conhecer 10 países em 10 dias numa viagem pela América, né? Você acha que conhece um país em um dia? Né? A pessoa está, ou na Europa, que as distâncias são curtas e a viagem pode ser feita de trem ou com aqueles voos low cost, né? 10 dias na Europa e conheça 7 países. Você conheceu 7 países ou você pousou e deu uma circulada na capital do país? Às vezes conhece só o aeroporto. Né? A gente não conhece em profundidade o nosso estado. Né? Porque conhecer em profundidade significa você viver um lugar. Né? Significa Vou te contar conhecer rapidamente os lugares, passear, conversar com as pessoas. Em 10 dias não se conhece um continente, né? Eu estive esse final de semana em Bento, que é cidade vizinha aqui de Caxias do Sul. Já fui muitas vezes, milhares de vezes, a Bento Gonçalves. E se tu me perguntasse assim, Beverly, tu conhece Bento? Eu te responderia sim. Sexta.
Hoje eu digo, gente, eu não conheço Bento Gonçalves. Resumindo. Quantas localidades que a gente não conhece na própria cidade, né? Então, sim, quando se ganha muito terreno, muita extensão, a gente perde em profundidade ou densidade, como disse o Ademar. A Lili está acompanhando a gente também, a Neuzi Isabel Zatter está sempre acompanhando, né? Ela está conosco, parabéns, né? Ela diz o seguinte, por decisões, né, de ser ponte, fazendo para a gente passar, né? Ser ponte, que o rádio ser ponte para que a gente possa passar, e aí isso acaba ajudando as pessoas, a rádio sendo ponte para essas entrevistas, assuntos, conhecimentos. Um abraço para ti. A Maria Salete do bairro Bela Vista também está acompanhando o programa agora. Tem aí o meu amigo lá de Salvador, na Bahia, que está com a gente também. Agora me fugiu o nome dele. O Neto, tem a Ana também que está acompanhando a gente aqui pelo programa, mandando o WhatsApp. A Beatriz Tessari Vivan também. A Isabel Viapiana do bairro Desvio Rio, todos acompanhando o programa de hoje. Ronaldo, a gente está assim caminhando para a retinha final. Eu sei que não chegamos a uma conclusão, e eu sempre lembro do professor Olivar Matias, acho que tu pegou ele também. Não, eu não tive aula com ele. Não teve, ele já é falecido, tá? Sim. O professor Olivar Matias, ele foi, para mim, um dos meus professores de jornalismo mais importantes. Eu tive vários, né? Mas ele eu considero um dos mais importantes. E o professor sempre dizia, né, que para nós, profissionais de comunicação, nós não deveríamos tanto buscar respostas e sim aprender a fazer boas perguntas. Me parece que a gente levantou umas quantas perguntas hoje aqui, né? Acho que esse é o nosso papel, né? É ficar levantando hipóteses, dúvidas e discorrendo um pouquinho, debatendo sobre cada um desses possíveis caminhos. Uma coisa que eu quero trazer aqui nessa exposição final, Beverly, quando o assunto é planejamento, organização, final de ano, metas para o próximo ano, a gente tem que ter um cuidado tremendo com a comparação, é não cair na armadilha da comparação, porque sempre vai ter um amiguinho, um conhecido nosso em tempos de redes sociais que escalou o Monte Everest, que comprou uma cobertura no Rio de Janeiro, que correu a São Silvestre, que fez uma maratona de viagem por outros países. Sempre vai ter alguém que vai ter... Que vai nos provocar a comparações que são injustas com a nossa própria história, com as nossas próprias condições, com tudo aquilo que a gente fez e as outras pessoas não sabem e não viram, porque a vida exposta ali nas redes sociais é uma parcela muito pequena de toda a complexidade daquilo que a gente vive. Então a gente não pode cair nessa armadilha de se comparar com outras pessoas, porque na comparação a gente acaba sendo justo, ou melhor, injusto com a gente mesmo e fazendo cobranças muito duras, que não corresponde a tudo aquilo que a gente caminhou ao longo de um ano, por exemplo. Então, quando a gente fala nessa organização de fim de ano, é ter muito cuidado com isso. Bacana, Ronaldo. E eu, de minha feita, né, gostaria apenas de dizer uma sugestão às pessoas nesse tema que eu vou fazer para mim também. Não fiz ainda, Ronaldo, mas já venho fazendo ela mentalmente. Agora falta botar no papel, né, porque as coisas elas começam primeiro no nosso pensamento, nosso sentimento, depois elas podem ser expressas, né, numa linguagem, numa lista, como disse o Ronaldo. Gostei da ideia das listas, Ronaldo, de prós e contras. É uma boa sugestão. E prático de fazer, né? Prático até para tomar a decisão, caderninho, né? uma caneta ali. Bem legal essa dica que tu deste. E eu, de minha feita, gostaria de sugerir às pessoas que também fizessem uma lista, né? Se for escrita ou mentalizar, sobre os teus realizados, as coisas que você realizou em 2024, porque eu tenho certeza absoluta que você vai olhar com mais clareza aquilo que te aconteceu. Porque, na verdade, Ronaldo, os nossos anos, as nossas etapas, os nossos ciclos, são, na verdade, aquilo que a gente conta pra gente mesmo. Então, se a gente contar, esse ano fiz muita coisa, esse ano eu só trabalhei, o que vai ficar para você é isso. E, às vezes, não é real. Às vezes é uma percepção de um momento que você está vivendo, mas não é a realidade. Então, quando a gente começa a pensar lá, janeiro, fevereiro, e vai colocando mês a mês, né? E tentando lembrar, porque é um exercício de lembrar isso, aquilo realizado, lá no final talvez você olhe diferente para o teu ano.
Eu não sei qual vai ser o resultado, mas talvez você olhe diferente. Eu comecei a fazer isso e fui me dando conta de que eu fiz muita coisa em 2024. E eu não tinha me dado conta. Para mim, parecia, nossa, esse ano passou, eu nem fiz nada. Aí eu comecei a olhar, não, eu fiz muita coisa. Né? Muita coisa. E aí você também se olha com um olhar diferente. Não, ok, tá tudo certo no final, né? Dá para fazer até um diário de campo, Beverly, pro ano que vem. Para a pessoa não precisar deixar para fazer isso no último mês, vai anotando as coisas que foram feitas ao longo do ano, num caderninho ali, num bloco de notas. Quando chegar no final do ano, dá uma passada nas folhas, a gente vê o quanto a gente faz em um ano, né? Eu adoro agenda, gente. Adoro agenda. Para mim, agenda, eu sei que era um brinde. Nós, jornalistas, ganhávamos muito agenda, né? É uma boa opção de presente. Eu amo. Quem quiser me dá uma agenda, assim, pode mandar aí de brinde mesmo, porque eu, sinceramente, a agenda para mim é uma necessidade. Eu ainda preciso dela física, sabe, Ronaldo? Embora eu use as outras também. Porque é isso. Lá no final de cada mês, colocar as suas ponderações, algumas coisas que você vai ter ali um registro, né, que vai ficar, né? A Ana Mikhailovic, direto dos Estados Unidos, ela é brasileira, nos acompanha de lá. Ela disse, olha, eu escuto vocês também. E, Ronaldo, são perfeitas as tuas considerações finais. E ela resume dizendo, só seja uma pessoa boa, sempre. Isso é um exercício, né? Ser bom sempre. Perfeito. Não é bonzinho. Ser bom. Não é bonzinho, é diferente, bom, são né? coisas diferentes. Ronaldo, obrigada pela presença. Um abraço, até semana que vem, Beverly. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já está lá, e já estou levando